Olá, pessoal, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos. Essa é mais uma pílula de conhecimento. Eu sou Marcelo Batista, sou especialista em HPC e Quantum Computing. Aqui na AWS, esses dois temas são tratados do que a gente chama de Advanced Computing. Hoje a gente vai falar um pouco sobre HPC, somente a parte de AWS, como a gente tem HPC na AWS, tá? E a gente vai ter outras pílulas, a gente faz uma introdução de HPC, então busquem essas pílulas depois no nosso conteúdo. Então, eu vou começar a compartilhar a tela para a gente falar um pouquinho de HPC na AWS. Muito bem. Como vocês já viram as pílulas de HPC, vocês já sabem o que é HPC. A gente vai falar um pouco mais de como é HPC na cloud. É um pouco diferente de como a gente faz no modelo on-premise. Tá? No modelo on-premise, a gente não tem tanta abstração, então é tudo na unha, muita coisa na mão. Então toda a configuração de hardware, todo o ajuste fino de rede, de storage, itens extremamente importantes para HPC. Tá? E aí quando a gente fala de alta performance, computação de alta performance, claro, a gente está comparando com o quê? Uma computação de baixa performance, ninguém quer isso. Mas como vocês viram na pílula de conhecimento, nas pílulas mais introdutórias, HPC a gente precisa de muita performance de hardware, de rede, de storage. Então a ideia é a gente tirar o máximo possível de sistema operacional, drivers de rede, de vídeo, de storage, pacotes desnecessários. Então, tudo aquilo que não é estritamente necessário para o nosso processamento e utilizar todo o hardware que está à nossa disposição somente para os nossos jobs, somente para a execução daquilo que a gente precisa, dos nossos workloads, daquilo que a gente precisa resolver. Então, se a gente está falando, a gente vai ver alguns exemplos aqui, mas se a gente está falando de uma pesquisa, é um campo largamente utiliza HPC. Se a gente está falando de treinamento de modelos de machine learning, LLMs, SLMs, hoje muito difundidos no mercado, tá? Então, para você utilizar os chats de AI, por exemplo, os modelos por trás que estão ajudando você, que estão conversando com você no chat, eles são treinados utilizando HPC. Tá? Então, a computação de alta performance, ela necessita praticamente do mesmo hardware que a gente utiliza hoje em dia, claro que não nos nossos notebooks, mas é processador, memória, GPU, storage e rede, tá bom? E o que a gente faz é exatamente ter uma configuração específica para permitir essa comunicação em altíssima performance, com altíssimo throughput, altíssima velocidade, baixíssima latência, tá bom? E aí, como eu comentei, na cloud isso é feito um pouco diferente. A cloud, por si só, ela já oferece um nível de abstração muito diferente do on-premise. Então, muita coisa já é feita pelo provedor de cloud, a AWS já entrega muita coisa pronta para o cliente final, e para HPC isso não é diferente. Mas você consegue ter, e os nossos clientes têm, eu vou mostrar alguns cases de alguns clientes nossos, a mesma experiência, e muitas vezes até melhor, do que o on-premise. Tá bom? Então, essa aqui é a nossa agenda. Tá? A gente vai falar muito de por que HPC na cloud, quais são os building blocks de HPC na AWS. Então, muito do que vocês já viram de AWS leva a esse termo, building blocks. Então, a gente tem peças como Legos, que nós juntamos e criamos uma solução para determinados workloads. Então, a gente fala de HPC, já comentei alguns, storage, computação, rede. Tá? Esses são os building blocks. A gente utiliza os serviços da AWS, eu vou falar um pouco mais em detalhes, para construir uma peça Lego, né? Uma solução baseada em building blocks para resolver um problema de HPC, tratar um workload ou uma necessidade específica. Tá bom? A gente também vai falar de alguns desses aqui. A gente vai falar um pouco do futuro da computação, tá? E como o HPC está envolvido nisso, como Quantum Computing está envolvido nisso,
e algumas histórias de clientes, algumas histórias de sucesso que nós temos na AWS que servem como cases de exemplo. Inclusive, alguns deles vocês podem seguir esses exemplos em blog posts e documentações da AWS, os próprios cases dos clientes, para começar algo que seja muito similar à sua necessidade ou àquilo que você está estudando, ou até um workload que você queira transpor para a AWS utilizando HPC. Quando a gente fala de HPC no mundo, e aí, de novo, né, quando a gente volta nas pílulas de conhecimento mais introdutórias, vocês percebem que HPC está em todo lugar, tá? E é um mercado sempre em expansão, apesar de ser um mercado muito pequeno, né, quando a gente fala de especialistas, quando a gente fala de pessoas que efetivamente trabalham com a gestão de hardware, com a gestão de HPC nas empresas, HPC é largamente utilizado. E aí eu dei alguns exemplos aqui, hoje muito em voga, toda a questão de AI, toda a questão de machine learning, né, de inteligência artificial. Mas HPC é utilizado desde sempre e para praticamente tudo que a gente utiliza. Então, até a sua cafeteira em casa, o motor do seu carro, né, o escapamento do ônibus que está passando na rua ali do seu lado, tudo isso utiliza HPC, né? A indústria automotiva, a indústria aeroespacial, a indústria de máquinas. Então, eu comentei de uma cafeteira, uma coisa relativamente simples, tá? Um laser de análise, instrumentos médicos, equipamentos médicos, tudo utiliza HPC. E, inclusive, eventos esportivos, como é o caso da Fórmula 1, tá? Analytics de jogos de futebol americano, por exemplo, jogos de futebol. Então, HPC está à nossa volta. Tá? É um termo que eu gosto bastante. Em 2023, a gente tinha um número do mercado de HPC em torno de 37 bilhões de dólares. Tá? E a cloud era mais ou menos 20% de todo esse mercado. Então, já crescendo bastante. Hoje, o mercado de cloud ele é de 1/4 a 1/3, né? E a gente estima que até 2028 isso vai ser 1/3 do mercado de cloud, já avançando para um pouco mais do que isso, quase até metade do mercado de HPC no mundo vai estar na cloud. Tá? Muito do HPC hoje na cloud já é em cima de ambientes produtivos, tá? Então não é simplesmente... Muitas empresas, quando iniciaram na cloud para HPC, começaram com experimentações, pesquisas, até muito para ver, cara, isso realmente vai avançar? Será que isso realmente funciona para o meu negócio? Eu faço HPC no modelo on-premise há tanto tempo e funciona, né? Será que o custo vai se manter fiel àquilo que eu tenho hoje? E hoje as empresas já estão fazendo o que a gente chama de um shift, né? Virando a chave para a produção, muitas com um ambiente híbrido, isto é, mantendo o seu ambiente on-premise e indo para um ambiente de cloud no modelo parcial, né? Um híbrido, eu tenho muita coisa, ou parte do meu processamento ainda no on-premise, e eu utilizo a cloud como um transbordo para aquilo que eu estou enfileirando no meu modelo on-premise, ou para aquilo que a cloud é melhor. Eu tenho acesso a instâncias mais modernas e a um ambiente de HPC mais rapidamente do que eu teria no on-premise. Pensando em procurement, pensando em toda a parte de esperar receber, a partir do momento que eu compro um hardware para HPC, até eu receber esse hardware, instalar, configurar esse hardware. Tem toda uma questão quando a gente fala do on-premise, né, que a gente fala, inclusive, para outros workloads normais ou comuns, sem ser de HPC, que é toda a parte de elétrica, refrigeração, pessoas para manter um data center. E quando a gente fala de HPC, nós estamos falando de coisas muito grandes,
né, que consomem muita energia, que geram muito calor, que precisam de segurança. Então, equipamentos mais caros. Então, tudo isso que é feito no on-premise, a cloud faz para você. Essa é uma das abstrações que eu comentei. E a cloud já traz ela já oferece o serviço pronto para você utilizar, sem você ter que se preocupar com toda essa carga operacional e até a parte de procurement, esperar receber a máquina. Não, na cloud está instantâneo, pronto para você a qualquer momento. Basta você levar os seus workloads. Então, muitas empresas começaram com essa dúvida de, até por ser um mercado de HPC, ser algo muito tradicional, né? E já existir há muito tempo, até utilizando os exemplos que eu comentei antes. Então, muitos clientes começaram com a experimentação. Deixa eu pegar pequenos experimentos, coisas que eu estou pensando em lançar novas no mercado, e vou utilizar na cloud, por tudo que eu falei. Eu consigo ser mais rápido, né, na cloud. Na hora que realmente eu for fazer para produção, eu trago para o meu on-premise. Muitas empresas já estão mudando isso, como eu comentei, fazendo um modelo híbrido, e muitas já migraram 100% para a cloud. Eu tenho alguns cases aqui que demonstram isso, eu posso citar alguns desses exemplos. Muitos desses clientes, né, e aí como eu comentei, né, fazendo essa migração para a cloud, estão fazendo a adaptação natural, né, desse modelo, principalmente de compra do on-premise, para o que a gente chama de OPEX, ou de serviço, de uso como serviço na cloud. Isso também está sendo muito... Está mudando bastante a forma como as empresas utilizam o HPC, como os clientes, pesquisadores principalmente, e muitas vezes precisavam esperar pelo tempo da máquina em instituições de pesquisa e universidades. Normalmente esses hardwares são compartilhados por toda a universidade. E as universidades não têm o mesmo poder de compra de grandes empresas. Então a gente está falando ainda de um hardware menor, ou de um menor poder computacional, e que é dividido ainda com muitas áreas. Utilizando na cloud, cada área pode ter o seu cluster HPC, a sua infraestrutura de HPC, de rede, de storage, com todo o conjunto que a gente vai falar melhor aqui, de forma instantânea. Tá? E cada um com o seu custo, cada um com o seu budget, com o seu controle de usuários. Então, isso facilita bastante, não só a pesquisa, mas você mover esses blocos, esses workloads para a produção. Tá? Ou, como a gente também costuma dizer, acelerar o seu go-to-market. Tá bom? A gente tem um forecast para os próximos 5 anos de um crescimento, né, de mercados que passam a utilizar HPC, e aí eu acho que AI e ML, né, toda a parte de GenAI, talvez mude um pouco, inclusive, esse ponteiro, e a gente tenha, talvez, nos próximos 5 anos, um crescimento ainda maior do que o esperado, que era entre 18% e 21%. Talvez a gente tenha isso exponencializado, somente por conta de AI e ML, treinamentos de modelos, tá? E entrega de AI somente para dispositivos móveis, né, em smart TVs, carros e assim por diante. Tá? Então, é esperado um crescimento ainda maior de HPC para os próximos 5 anos. E a gente né, tem uma expectativa de que toda a parte de revenue que vem com o HPC extrapole a partir do ano que vem os 20 bilhões de dólares. Um pouco de números para a gente entender um pouco a importância de HPC no mundo, e a importância e por que a AWS tem o workload de HPC e oferece para os clientes da forma como a gente oferece. Tá bom? Porque essa preocupação em ter workload de HPC na nossa cloud e aonde isso pode favorecer os nossos clientes, pode favorecer a todos vocês. Aqui um pouco da comparação, eu comentei um pouco sobre isso, mas o HPC convencional, aqui à esquerda, então, se a gente começar ali por cima, né, a partir do momento que eu tenho uma hipótese, eu tenho uma experimentação que eu quero iniciar, até fazer uma requisição, uma aprovação, toda a parte de procurement, tá? Então,
ir no mercado, ver preço, ter os melhores fornecedores, entender exatamente quem pode entregar, e aí lembrando que HPC são hardwares muito específicos, e não adianta simplesmente, não é como comprar um notebook, que eu tenho um leque gigantesco de opções, e que dependendo das minhas necessidades, eu posso ter dezenas de opções disponíveis e a preços muito acessíveis. O mercado de HPC acaba sendo um pouco mais restrito em relação a fabricantes, períodos de entrega, custos. Então, é um procurement também muito especializado, não é simples de fazer. Até empresas muito grandes, mundialmente famosas, têm as suas dificuldades quando fazem procurement para HPC. E também tem os desafios, mesmo empresas americanas, que levam um tempo menor do que no Brasil, por exemplo, para receber os equipamentos, também tem os seus desafios, também não é algo trivial. Eu compro hoje e recebo o mês que vem, daqui a 2 meses. Não. Em geral, o procurement e a entrega de hardware de HPC, seja histórias de appliances de rede ou os próprios processadores e GPUs, levam em torno de, pelo menos nos Estados Unidos, de 3 a 6 meses. Então, não muito diferente do que a gente tem no Brasil, que pode levar 2 anos. Toda uma etapa de compra, né, a partir da hipótese, né, como está aqui no nosso slide, a partir do momento que eu tenho a necessidade até a compra, né, a definição do hardware, a compra, o recebimento, a configuração. Então, tudo que está aqui nesse lado esquerdo é o que empresas que utilizam no on-premise, e aí não importa se 100% no on-premise ou no modelo híbrido, incluindo a AWS, tá? Mas que compram hardware para HPC, esse é o formato. Tá? E aí, só lembrando, né, a AWS faz o lado esquerdo exatamente para que vocês e os nossos clientes possam ter as vantagens do que está no lado direito. E aí vocês já podem perceber que são menos caixinhas, então a partir da minha hipótese, eu já tenho um HPC instantâneo. Então, de uma maneira instantânea, eu posso começar um cluster HPC. Nós vamos ter outros vídeos sobre esse assunto, inclusive práticos, mas a gente consegue subir um cluster HPC em 15 minutos. Enquanto que sem o hardware, para eu começar um cluster HPC, eu posso levar 2 anos. Tá? Então, dependendo do nível de procurement, de onde eu parto, né, ou até do hardware que eu tenho. E mesmo se eu já tenho o hardware, talvez eu precise entrar em filas para ter acesso àquele hardware, àquele cluster HPC, por exemplo, e poder ter, aí sim, voltando aqui às caixinhas, processamento de dados, a análise, a execução dos meus jobs de HPC, para eu poder ter os resultados para analisar e poder seguir com meus workloads, minhas necessidades, meus experimentos. Tá? Então, fica relativamente fácil da gente entender a diferença entre eu ter um monte de passos, até burocráticos, a gente pode dizer, até eu ter poder efetivamente começar o meu trabalho, e algo instantâneo, que já está pronto, e eu só preciso me preocupar com o meu trabalho. Tá? Utilizando o HPC, já está pronto para mim. Tá? E aí, os dois gráficos, né, eles mostram uma interação constante. Então, independente se você está no on-premise, se você está no modelo de cloud, o seu trabalho ele sempre evolui. Então, você tem refinamentos, novas necessidades que surgem, e você está sempre revendo aquele workload, tá? Você está sempre revendo e refinando o seu trabalho, por que não? Então, se a gente pensar num case de um cliente AWS, a Fórmula 1, eu acho que eu até mostro isso num slide, pensa na evolução dos carros de Fórmula 1 ao longo dos anos. E eles mudam ano a ano. E, às vezes, algumas pequenas coisas ao longo de uma temporada. Muitas vezes, para quem não é muito fã e não acompanha muito a Fórmula 1, pode parecer que é o mesmo carro, não teve mudança nenhuma, às vezes até no período ali de 2, 3 anos. Mas existem, pelo menos, pequenas mudanças imperceptíveis, às vezes até por dentro, na parte de motor, na parte de escapamento, mas
que são necessárias, né? E isso vem com a evolução do produto, com o monitoramento. Então, você tem o seu workload, você roda um job, recebe resultados e faz uma análise. Poxa, isso aqui pode ser melhor. Poxa, eu posso reduzir esse tempo. Poxa, eu preciso de mais dados. Infinitas oportunidades de melhoria, né, e de refinamento do seu workload que vão necessitar de novos jobs, novas execuções, o acesso a outros clusters, talvez mais computação, talvez mais storage. Então, tudo isso leva... Por isso aqui, as duas imagens mostram um ciclo. Tá? E muitas vezes, você precisa, como eu comentei, de um novo hardware ou de um hardware mais poderoso. Então, por exemplo, hoje eu não estou utilizando GPUs, mas eu preciso utilizar. Percebi que, pela minha análise, eu vou precisar de mais poder de processamento, somente de aceleradores matemáticos, e a GPU é um bom resultado, pode me trazer um bom resultado. Vou adquirir GPUs. Do lado esquerdo, tem toda uma burocracia para isso, como a gente já falou. Do lado direito, basta eu alterar o hardware e passar a utilizar GPUs sempre que necessário. Tá bom? Então, a gente, até como a linha aqui fala, né? A gente para de esperar em fila, que é um termo muito comum em HPC, principalmente quando a gente fala de on-premise, e a gente começa a nossa inovação. Tá? Ou como eu gosto de dizer, nós começamos a trabalhar. Eu começo a resolver as minhas necessidades. E aqui eu falo um pouco de cases, como eu comentei. Quem precisa de HPC na cloud? A resposta é relativamente simples. Todo mundo que precisa de HPC, e aí que provavelmente hoje utiliza no on-premise, precisa de HPC na cloud. Alguns exemplos, tá? E aí em cima sempre o tipo de workload, como esse workload é classificado dentro do mundo de HPC, tá? Então a gente tem o que a gente chama de engenharia impulsionada por computação, ou CAI, né? Computer Aided Engineering, ou Electronic Design Automation, né? Ou automação, design de automação eletrônica. Então, design de chips, né? Microchips, a gente também tem um termo, né, de alta tecnologia ou high-tech. Então, Intel, AMD, NVIDIA, inclusive parceiros AWS no que tange tanto a processadores quanto GPUs, mas principalmente para HPC, são clientes também na AWS e utilizam o HPC para o desenvolvimento de chipsets, de processadores, de GPUs, memória. Tá? Então, muito do que é utilizado, só para citar essas principais empresas. Então, aqui alguns exemplos aqui embaixo. Assim, só para finalizar o raciocínio de cada um desses slides que a gente vai ver agora. Em cima, sempre como a gente classifica, né, os termos que a gente utiliza principalmente para HPC. Então, como a gente classifica determinados workloads em HPC. Então, aqui a gente está vendo CAI e EDA. As principais características dessa classificação, então a gente está falando de análise e simulação estrutural, a gente está falando de análise de elementos finitos, tá bom? Então, normalmente, quando a gente fala do desenvolvimento de uma placa-mãe, por exemplo, ou de um processador, a gente tem análise de elementos finitos, né? Porque a gente sabe que é um processador, é um bloco ali, ele tem um tamanho finito e ele tem conexões, transistores, toda uma quantidade finita de elementos. Tá? Integração de circuitos também tem muito a ver com a parte de eletrônica e toda a parte de análise de integridade, de timing e de sinais. Tá bom? Então, conexão entre um processador, e aí tem muita questão da velocidade da luz. Então, você tem na placa-mãe um processador em memória, né, para quem já teve a curiosidade de ver uma placa-mãe, os caminhos entre, por exemplo, as conexões entre um processador e a memória não são linhas retas, o que normalmente é o menor caminho possível, né, para você chegar de um ponto A para um ponto B. Você tem vários caminhos, né, marcados, como se você estivesse dando voltas numa cidade, né, percorrendo uma cidade pelos quarteirões da cidade.
exatamente por conta da velocidade da luz. Como tudo é pela velocidade da luz, e você utiliza HPC para essas simulações, se você colocar em linha reta, o sinal não vai chegar, ou vai chegar num tempo muito mais rápido do que o processador consegue receber aquele sinal. Então você precisa cortar caminho, ter um caminho mais longo do que o normal, exatamente para você poder atingir a velocidade, utilizando a velocidade da luz, a melhor velocidade para ter o timing, né, de entrega do dado que você precisa. Isso eu estou falando só entre processador e memória. Os outros componentes, por exemplo, de uma placa de circuitos ou de uma placa-mãe de computador, e isso é largamente utilizado. Esses cálculos são absurdamente grandes e muitos cálculos para você analisar e para você ter esses resultados, definir, inclusive, as posições, né? No slide dá para ver um pouco, né, esses desenhos de circuito, os tempos, a melhor performance, dissipação de calor. Todos esses cálculos gigantescos são feitos utilizando HPC, tá bom? E aí, na parte de baixo do slide, sempre vai ter os principais cases, os principais clientes que utilizam essa tecnologia de HPC, nesse caso aqui, CAE e EDA, e que são clientes AWS. E aí depois, se vocês quiserem, vocês podem pesquisar sobre esses clientes, os cases deles, e entender, né? Claro, eu fico à vontade também, quem quiser pode entrar em contato comigo, para entender um pouco esses cases. No caso da ARM aqui, a Fórmula 1 que eu mencionei, poxa, eu procurei aqui, entendi um case da ARM em relação ao desenvolvimento de circuitos, de processadores, e eu queria fazer pesquisas em cima disso. Então, a gente também pode ajudar vocês em relação a como desenvolver essas atividades, esses projetos de vocês, utilizando cases que já existem na AWS de clientes que já tiveram sucesso com esses cases, tá? Utilizando o HPC na AWS. Bom, toda a parte de pesquisa em relação à vida e saúde, então healthcare e life science, tá? Então, o que caracteriza esses workloads, e aí muito a pesquisa genômica, pesquisa médica. Então a gente está falando de sequenciamento de DNA, por exemplo, e aí é fácil pensar que a quantidade de dados que existe em uma cadeia de DNA, então para estudo, por exemplo, de medicamentos, curas de doenças, a própria vacina da Covid, ela foi desenvolvida utilizando HPC. Foram vários laboratórios no mundo inteiro que se juntaram para essa pesquisa, e a descoberta da vacina foi um workload executado em HPC na AWS. Então, um fato interessante, a gente inclusive foi premiado com um prêmio da HPC Wire, que é uma publicação hoje na internet, mas é um periódico, né, um website dedicado à pesquisa de HPC e a informações sobre HPC, agora com uma ramificação também para Quantum Computing. E a AWS, há 8 anos seguidos, recebe o prêmio de melhor cloud para HPC por essa instituição, por essa publicação, né, por essa empresa que é a HPC Wire, e a escolha do cliente. A gente chama de... tem o Reader's Choice Award, então é a escolha dos leitores, que são clientes de HPC, seja no on-premise, seja na cloud, mas é a escolha do público, vamos dizer assim. E a AWS, né, novamente, há 8 anos seguidos, que recebe essa premiação, e uma delas, aí, se eu não me engano, foi em 2023, foi a premiação pela descoberta da vacina para a Covid, e aí utilizando o ambiente HPC na AWS. E aí aqui embaixo alguns dos clientes, tá? A maioria deles muito conhecidos, somente a AstraZeneca, né? O Bristol Myers Squibb, Fred Hutch, outros, né, clientes muito famosos na área médica, na área de pesquisa médica. Avançando um pouquinho, a parte de energia, então toda a parte que a gente chama de power grid, então a distribuição de energia para as cidades, tá? É o que a gente chama de power grid, então otimização, validação de custo, a distribuição e redistribuição de energia, tá bom? Então,
quando falta energia numa cidade, como é que você utiliza o teu grid para redistribuir. E aí toda a parte de pesquisa e exploração de óleo e gás, tá? Toda a parte de pesquisa nuclear, e aí conecta tanto com a administração e simulações envolvendo a energia nuclear em si, nos reatores, ou como você gerar energia, né, a partir da fusão, né, da fusão nuclear, né, da fusão ou da fissão nuclear, e conectando com o grid, que é exatamente para você fazer a distribuição de energia a partir do momento que você a produz utilizando energia nuclear. Tá? E modelos, claro, de renovação energética. Então, aqui a imagem até mostra os ventiladores gigantescos, né, de energia, geração de energia eólica, placas de geração de energia solar. Então, a energia também é uma área, um mercado que utiliza muito HPC. Embaixo, alguns dos principais clientes. Pensando em Brasil, eu posso citar a Petrobras, tá? É um dos maiores clientes da AWS e uma referência global, né? E somente nacional, quando a gente fala de energia, principalmente óleo e gás. Mercado financeiro pode parecer um pouco estranho. Às vezes eu converso com algumas pessoas que falam, poxa, mas mercado financeiro utiliza HPC? Sim. Toda a parte de risco financeiro, toda a parte de previdência, a detecção de fraude, toda a parte de segurança, então, incluindo detecção de fraude, otimização de portfólio, tudo isso é feito utilizando HPC. Normalmente, um exemplo prático é um financiamento. Então, um financiamento de 20, 30 anos, somente quando a gente fala de imóveis, tá? São cálculos muito grandes e a evolução desse financiamento para o banco ao longo desses 20, 30 anos são cálculos muito grandes. E normalmente não são feitos para apenas um cliente. A gente está falando de milhares, às vezes milhões de clientes. Então, é necessário um poder computacional muito grande. E aí, HPC, existem alguns modelos, né, muito famosos, até o Monte Carlo é um deles, é um dos modelos mais famosos de HPC para o mercado financeiro. Tá bom? E aí embaixo, como sempre, alguns dos principais clientes. Pensando em Brasil, clientes, né, de FSI ou Financial Service da AWS, Itaú, Nubank, Santander, Inter. Então, temos muito, a maior parte dos grandes clientes de mercado financeiro. Serasa, por exemplo, é um outro cliente da AWS, somente a parte de risco, evolução financeira, toda a parte de rating, tudo isso é feito utilizando a HPC. Eu comentei, né, da parte do mercado automotivo, tá? Então, aqui tem a imagem ela é um pouco simplificada, mas todo o desenho de um automóvel, isso aí já há muitos anos, ele é feito utilizando o HPC. Desde o motor, então pensando em como o motor vai funcionar, como as peças vão interagir, troca de calor, a eliminação de fluidos ou de gases originários da queima, da combustão. Hoje, com os veículos elétricos e híbridos, toda a parte de bateria, autonomia, utilização da bateria, até a questão de vida útil da bateria, tudo isso é feito, essas simulações são feitas utilizando HPC. Tá? E hoje a gente também já tem os veículos autônomos. Então, toda a parte de desenho a logística de tráfego, a inteligência do veículo para definir o melhor caminho, que ação tomar se alguém passa na frente, se o cara recebe uma fechada, né, uma troca de pista, um acidente. As decisões, a árvore de decisões dos veículos, que também são baseadas em modelos de machine learning, passam por HPC. Tá bom? E aí aqui um pouco, talvez uma das tecnologias mais famosas de HPC seja o CFD. Então, toda a parte que a gente chama de
dinâmica de fluidos computacional, ou a dinâmica de fluidos utilizando computador, tá? Utilizando o raciocínio de computadores, né? Utilizando hardware computacional para desenvolver a dinâmica de fluidos. Tá? Talvez, de novo, né, seja uma das tecnologias, uma das classificações de HPC mais conhecidas e mais utilizadas, principalmente pelo mercado. Tá? Então, algumas das características da parte de automotivo, tá? E alguns dos nossos clientes, a Dallara, inclusive, era muito conhecida, pelo menos na minha época, na parte de Fórmula 1, mas desenvolvimento, né? A Lyft está trabalhando muito com carros autônomos, o Drive AI também. Então, a Wisk, que desenvolve o carro voador, né? Já tem alguns veículos voadores, né? Alguns drones e alguns veículos tripulados para operar nas cidades, já em testes. Tá? E são clientes da AWS e utilizam a nossa infraestrutura de HPC para a solução de problemas. E aí, pensando em pesquisa e desenvolvimento, tá? E aí toda a parte que envolve universidades e empresas de pesquisa, ou órgãos de pesquisa, centros de pesquisa, é muito importante também o uso de HPC. Quase tudo que é feito para pesquisa e desenvolvimento utiliza HPC. A gente tem um número que bate praticamente 98% do que é feito em instituições de pesquisa, em centros de pesquisa, em universidades, pensando em computação, utiliza HPC. Então, simulações físicas, modelos astrofísicos, computação química, né, a química aplicada para desenvolvimento de materiais, vacinas, medicamentos. Então, toda a parte de analytics e ciência social. Então, quando a gente fala em estudos, gráficos de comportamento, são números muito grandes, né, e muitas conexões. Então, tudo isso exige um poder computacional muito grande. HPC, tá bom? Algumas das instituições, né, universidades que são clientes da AWS, e aí, só lembrando, né, até por conta do espaço limitado do slide, eu cito aqui alguns exemplos, tá? Mas no nosso site público, vocês vão ver milhares de cases, tá, de clientes AWS. Vocês podem consultar os clientes AWS para buscar aqueles que estão mais próximos das necessidades, dos workloads que vocês precisam, mas que possam ter, né, soluções e cases mais próximos das necessidades de vocês, mas o que aparece aqui é só uma parcela bem pequena, são só alguns exemplos quando a gente fala de HPC. E a parte de previsão do tempo, tá? Eu sempre faço uma brincadeira que, dependendo de onde você está, a previsão do tempo nunca funciona, né? Mas se a gente for considerar, tá, e tem frameworks open source, para a maioria das características e tecnologias que eu falei aqui, existe o mundo de HPC, ele é muito focado no open source. Então, existem soluções open source para os seus workloads, e aí, pensando em previsão do tempo, da WRF é um deles, que pode ser usado de maneira gratuita para executar simulações, tá? E aí de modelos globais de clima, toda a parte de forecast, previsão do tempo, a previsão, por exemplo, de tempestades, de mudanças abruptas na temperatura e nas condições climáticas. Então, tudo isso é feito usando HPC. Então, grandes centros de meteorologia, previsão do tempo, utilizam HPC para os seus modelos. A gente vê, às vezes, em filmes, como o Twister, por exemplo, né, o pessoal utilizando no notebook. Eu gosto de acreditar que eles estão acessando os servidores em algum lugar, porque não dá para rodar modelos como esse em notebooks, mas a gente entende, né, a liberdade criativa para fazer aquilo num filme. Mas toda a parte de previsão do tempo, e alguns exemplos de grandes clientes que nós temos aqui embaixo, é feito também utilizando a HPC. Tá? Então, previsão, às vezes, para um determinado dia em uma determinada localidade, exige hardware de HPC para você ter um resultado mais preciso possível. Tá bom? E aí, quando a gente fala de mais de um dia,
com certeza, não tem como executar os modelos, são muitos dados em computadores normais. Bom, aqui a gente fala um pouco dos princípios, tá, e da visão da AWS para HPC. E a grande, eu acho que eu comentei um pouco isso na minha fala e durante essa apresentação, mas a grande ideia por trás de você ter HPC na cloud da AWS é melhorar a experiência do usuário, então reduzir o que a gente chama de fricção em você ter que adquirir. A partir do momento que você tem uma ideia, né, pode ser uma ideia simples, eu tenho uma ideia para conseguir, num tempo mais curto, ter informações mais precisas sobre clima, sobre temperatura de uma determinada cidade, de uma determinada região. Poxa, o investimento que eu preciso fazer, o tempo que eu vou perder para ter o equipamento necessário para executar a minha ideia. Então, a ideia por trás de você ter isso na cloud da AWS é reduzir essa fricção, é reduzir esse tempo, é tirar quase esse desagrado de você perder tanto tempo para conseguir executar a sua ideia. Então, a ideia é acelerar. Né? De novo, reduzir essa fricção. Se você já executa HPC, e normalmente a gente, né, eu pelo menos faço sempre contato com clientes que já executam HPC em algum nível. É raro ter uma empresa que está começando, é possível, mas, né, é mais raro. A gente precisa ajudar esses clientes a migrar também no modelo sem muita fricção, no modelo que possa funcionar hibridamente, né, numa forma híbrida, ou, se o cliente entender que faz sentido para ele, fazer uma migração total, parar de utilizar on-premise para HPC e utilizar totalmente na cloud. A gente permite aí muito do padrão da cloud, uma elasticidade, uma extensibilidade. Aqui o desenho aqui é exatamente da nossa rede específica para HPC. Tá? A gente vai falar sobre ela num outro vídeo específico para a rede. Toda a parte de escolha e opções. Então, como é normal na cloud da AWS, a gente dá dezenas, às vezes milhares de opções para os clientes, exatamente para você ter o tamanho exato da sua necessidade na cloud, para você não gastar nem menos nem mais do que você precisa. É o que a gente chama de right sizing. Então, você ter o hardware exato para a sua necessidade, pagando, né, somente o que você utiliza. Isso é muito importante nessa visão de cloud, nessa visão da AWS para HPC. Eu comentei, não é um hardware barato, somente quando você faz o investimento on-premise, quem faz esse investimento sabe muito bem disso, mas não é porque é um hardware caro que você precisa pagar caro na cloud para isso. Pelo contrário, normalmente no ambiente on-premise, o hardware de HPC ele fica ocioso a maior parte do tempo, enquanto que na cloud você pode usar somente pelo tempo que você precisa e pagar somente pelo que você usa. Ok? E a gente fornece também milhares de parceiros. Então, a maior parte dos fabricantes de hardware e software, eu citei alguns aqui, voltados para HPC, então Intel, AMD, NVIDIA, a ARM. Se a gente for falar em software, Ansys, Siemens, né, são outros fabricantes que estão focados em HPC, são parceiros AWS. E muitos, como Intel, ARM, AMD, NVIDIA, são clientes HPC. São clientes, desculpa. Também são clientes AWS. Tá? Então, há uma troca muito forte. A gente ganha experiência com esses clientes, enquanto clientes e parceiros, com esses parceiros, enquanto parceiros e clientes. Tá? E é uma troca. E sempre que um cliente tem uma necessidade específica de um serviço, aquele parceiro também está pronto para ajudar. Entre outros parceiros que são qualificados em determinados produtos e serviços voltados para HPC e também são especializados em tecnologias AWS. Então, é uma rede imensa de parceiros
para apoiar o desenvolvimento de HPC dos nossos clientes utilizando a AWS. Pessoal, essa é uma introdução, tá? Eu tentei fazer aqui uma introdução em relação a HPC na AWS. A gente vai avançar com toda a parte dos building blocks, tá? No próximo vídeo, na próxima iteração que a gente tiver. E aí, de novo, reforço a quem está assistindo esse vídeo pela primeira vez, e é o primeiro vídeo que vocês assistem, a consultar os outros vídeos que nós temos com material introdutório sobre HPC, para ficar um pouco mais claro o que a gente está falando nesse e vai falar nos próximos vídeos. Tá legal? Muito obrigado a vocês e até o próximo vídeo.